O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser por causa de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, e outros assim se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Todo mestre, todo professor sabe que não existe nada mais empolgante para quem ensina do que alunos que fazem perguntas. É maravilhoso encontrar aqueles que querem aprender quando se quer ensinar. Todavia, não existe nada mais irritante também do que ouvir perguntas cujas respostas já foram elaboradas por aqueles que as apresentaram, do que aqueles que apresentaram as perguntas. Nesse caso, o questionamento não tem por objetivo o crescimento de quem pergunta, mas apenas arruinar quem é questionado, colocá-lo em maus lençóis. É uma pergunta desta natureza que é apresentada a Jesus. A pergunta sobre o matrimônio. Os fariseus fazem essa pergunta não porque queiram aprender com Jesus, mas porque desejam colocar Jesus em uma situação difícil. Todavia, o Senhor aproveita esta ocasião para explicitar uma das doutrinas mais importantes para o cristianismo, aquela sobre a família e sobre o casamento. A questão do divórcio aqui apresentada tem uma nuance. Eles colocam a questão do divórcio, mas nós precisamos entender como essa pergunta sobre o divórcio é apresentada por aqueles opositores de Jesus. A pergunta é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Essa pergunta ela é falaciosa. O que é a falácia? A falácia é um tipo de raciocínio errado que tem a aparência de verdade. E esta é a principal arma, a falácia é a principal arma daqueles que não têm por objetivo chegar ao que é verdadeiro, mas apenas ganhar uma discussão. Esta é a arma, por exemplo, dos sofistas contra os filósofos. Esta é a arma dos saduceus e fariseus contra Jesus. A falácia aqui
está no fato de que a pergunta já possui uma afirmação. Qual é a assertiva da frase? A pergunta aqui não é se o divórcio é possível ou não, pois a questão já é apresentada, essa possibilidade do divórcio já é apresentada como algo consumado. O problema que é levado a Jesus já tem o divórcio ali presente. Já é dado ali presente. É permitido divorciar-se por qualquer motivo, então a possibilidade do divórcio já é certa, já está presente como certa naquela pergunta. Para entendermos esse questionamento feito a Nosso Senhor, precisamos ter presentes as ideias que circulavam no tempo de Jesus. Naquela época existiam duas escolas rabínicas, duas escolas judaicas de mestres judeus que, vamos dizer assim, tinham uma certa hegemonia. Era a escola de Hillel e a escola de Shammai. O primeiro deles, Hillel, ensinava que era possível o divórcio por qualquer motivo. Esse rabino é visto como um mestre misericordioso. Shammai, por sua vez, que era mais duro, ensinava que o divórcio só era lícito em caso de adultério. E por isso era visto como sendo um mestre muito duro, muito exigente, muito rígido. Vejamos, o fato é que Jesus, ele nem concorda com Shammai, nem concorda com Hillel na doutrina sobre o matrimônio, especificamente sobre a possibilidade do divórcio. Quando questionado sobre se era possível despedir a esposa por qualquer motivo, a resposta de Jesus é bastante simples. Ele sai de dentro daquela armadura falaciosa apresentada a ele pelos fariseus e ele coloca a questão em um outro nível. Ele sai daquele círculo, daquela armadilha apresentada pelos seus oponentes. E ele não concorda, e aqui está claro, nem com Hillel, nem com Shammai. E Jesus faz isso citando as Escrituras. Ele cita Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24. Ele diz: a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Depois, citando Gênesis 2:24, o Senhor diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos entender o que é que Jesus está dizendo. Ele utiliza a lei de Moisés para contradizer essa mesma lei que permitia o divórcio. Como assim? Ele cita Gênesis, que faz parte da Torá, da lei mosaica, dos escritos mosaicos, para contradizer aquela lei mosaica que permitia o divórcio. Ele diz isso usando o seguinte raciocínio: uma vez que a união entre o homem e a mulher se encontra no trabalho da criação, ela é formalmente uma ação divina. O casamento é uma ação divina. E neste caso, o homem não pode interferir naquilo que Deus faz. Jesus apela para algo anterior à lei dada por Moisés lá no Sinai. Ele vai para o princípio,
para o plano inicial de Deus, para o projeto de Deus, e não para as vicissitudes históricas. E o projeto de Deus é uma união indissolúvel. Jesus parte para aquilo que é aquilo que é inicial, para o princípio, para a criação. E desse modo, Jesus está apresentando aqui uma das doutrinas centrais do ensinamento cristão sobre o matrimônio. Um dos ensinamentos fundamentais sobre o casamento. Ele está apresentando aqui um dos pilares das verdades sobre o plano divino para a união entre o homem e a mulher. Sobre o casamento. Ele está falando aqui da verdade. Preste atenção nessa palavra. Ela é um pouco longa, mas ela é fundamental para entendermos o matrimônio cristão. Ele está falando da indissolubilidade do matrimônio. Deixa eu explicar para vocês. O matrimônio cristão está assentado em 3 pilares. O primeiro é a unidade. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Preste atenção, um homem e uma mulher. Uma coisa que é fundamental para a doutrina cristã do matrimônio é que é a dimensão da unidade. Um homem não pode ter 2 mulheres, uma mulher não pode ter 2 maridos. Então, para nós é abominável essas propostas modernas que são apresentadas como algo, como evolução, que é essa história de poliamor, porque para nós é fundamental a unidade, um homem e uma mulher. Um homem não pode ter 2 mulheres, uma mulher não pode ter 2 maridos. E é simples entender isso, porque o coração só tem lugar para um. Deixa eu dizer para vocês, eu tinha uma música que dizia, eu tenho 2 amores. Mentira! O coração só tem lugar para um. Agora, claro, a carne, vamos dizer, o apetite carnal, ele tem lugar para muitos. Agora, o coração, quem diz que ama 2, não ama nenhum. Essa que é a verdade. Quem diz que tem 2 amores é porque não ama nenhum. Então, uma das verdades do cristianismo é a unidade. A união entre um homem e uma mulher. Que isso fique muito claro. Depois, a indissolubilidade e a abertura à vida. Então, um casal cristão tem que estar disposto a ter filhos. Um amor de 2 que não quer ter filhos é um amor imperfeito, porque é egoísta, não está aberto à vida. Os casais que me ouvem sabem que é uma grande riqueza para o matrimônio quando um filho chega. É a coroa do matrimônio. Uma das funções fundamentais do matrimônio é a unidade e a procriação. Então não tem que estar aberto à vida, e que sejam abertos a muitos filhos. Sejam generosos, não sejam mesquinhos não. Família grande é bênção. Eu sou de uma família grande e posso dizer, sem sombra de dúvida, eu tenho pena das minhas irmãs que tiveram poucos filhos, não é? Porque a nossa família é grande e isso é uma graça, é uma bênção. Isso tem que ser dito. Todo mundo que tem família grande sabe que isso é verdade. Sabe que isso é verdade. Eu estou vendo aqui que vocês precisam ter essa clareza. E por fim, voltar ao ponto que é central nesta meditação de hoje. A verdade da indissolubilidade. Ou seja, o casamento, ele não pode ser desfeito porque foi feito por Deus. Essa aqui é um ensinamento que distingue, que diferencia a doutrina cristã católica de outras religiões. O fato de que Jesus falou da indissolubilidade, defendeu a indissolubilidade do matrimônio.
E é importante dizer isso, porque essa verdade da indissolubilidade, ela é muito cara à fé católica. Ela é central para a fé católica. Basta dizer para vocês quão importante essa doutrina é. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A igreja preferiu perder um reino, uma nação, do que adulterar esse ensinamento de Jesus. E que nação foi aquela que a igreja perdeu? Uma daquelas nações que depois se tornou uma das mais importantes na história do mundo ocidental e do mundo como um todo, que foi a Inglaterra. Nós sabemos que essa nação criou um império, e o Império Britânico, os Estados Unidos, a Austrália, depois a Índia, e essa perda certamente foi relevante para a igreja, mas a igreja preferiu perder uma nação do que relativizar, porque o rei daquela nação, Henrique VIII, queria se casar. Ele era casado com Catarina de Aragão e queria contrair novas núpcias com Ana Bolena. Mas a igreja, fiel ao ensinamento de Cristo, disse: isso não é possível. Isso não é possível. O que Deus uniu, o homem não separe. Por uma razão simples. O Papa, o padre, o bispo, nem o Papa tem poder de desfazer aquilo que Deus faz. Acima de todos nós está Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Essa é uma doutrina clara de Jesus. E veja, a igreja não só perdeu essa nação, porque Henrique VIII separou a igreja da Inglaterra, da igreja católica, mas também nós temos mártires do matrimônio, pessoas que morreram para defender a indissolubilidade matrimonial, e relacionadas também a Henrique VIII. São Thomas More, que era primeiro-ministro de Henrique VIII, fiel ao rei, mas ele preferiu ser fiel a Deus do que ao rei. Bom, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em assuntos de política ele era fiel, mas em termos de religião, São Thomas More preferiu ser fiel à verdade da indissolubilidade. São Thomas More era um leigo e que foi exatamente, vamos dizer, martirizado porque não aceitou aquela ideia de Henrique VIII. E também São John Fisher, que era bispo e também se opôs a Henrique VIII, e por isso foi martirizado, defendendo a indissolubilidade do matrimônio. Tá? Aí nós podemos perceber, amados irmãos, quanto essa doutrina ela é preciosa, ela é importante para a igreja. Uma vez casados até a morte. Eu não diria para sempre, porque também a doutrina cristã, diferente, por exemplo, daquela dos mormons, o casamento é para a vida, não é para a eternidade, é para este mundo. Neste mundo, uma vez casados até que a morte os separe. Eu pensando nessa meditação, me ocorreu exatamente que existe um livro muito interessante que eu aconselho para vocês. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples, de um escritor inglês, C.S. Lewis. E lá no 3º capítulo, ele falando sobre o matrimônio, ele diz que a doutrina cristã do casamento é extremamente impopular. Mas vejam, ela não foi, essa doutrina da indissolubilidade, ela não foi impopular apenas hoje, na modernidade. Já era nos dias de Jesus. Porque veja que os próprios discípulos disseram: se a situação é essa, é melhor não casar. Eles chegaram os próprios discípulos rejeitaram esse ensinamento de Jesus. Então nós acolhemos esse ensinamento não é porque ele seja fácil, é porque ele é verdadeiro. Vamos entender aqui. As pessoas que rejeitam a indissolubilidade do matrimônio, normalmente elas dizem que
o amor não resiste ao tempo. Alguns dizem assim, mas o amor se desgasta. Deixa eu explicar para vocês. Essa é uma mentira deslavada. Dizer que o amor não resiste ao tempo é uma mentira. O que não resiste ao tempo é uma vida vivida sem amor. Se existe algo que suporta o tempo, é o verdadeiro amor. A Bíblia nos diz, lá em Cantares, que forte como a morte é o amor. O amor verdadeiro não é só para o tempo, é para a eternidade. Forte como a morte é o amor. Eu sempre aqui recordo, quando eu falo desse ponto, de uma senhora que eu conheci lá em Bom Conselho, Dona Maria, lá na comunidade de Salgadinho, lá no pé da serra. Eu ficava lá depois do culto dominical, ia conversar com Dona Maria, e eu gostava de ouvi-la. Dona Maria já estava com, acho que na época, mais de 80 anos, e ela falava quando seu marido faleceu. Ela disse que o seu marido, quando ele estava doente, olhou para ela e disse assim: Maria, quando eu morrer, eu vou lhe pedir uma coisa. Ela disse: pois não. Ele disse: quando eu morrer, não chore. Aí eu consigo ainda ver os olhos de Dona Maria ali dizendo que brilhavam. Quando ela falava disso, brilhava, os seus olhos brilhavam. Peça outra coisa, porque eu vou chorar sim. E quando Dona Maria me contou essa história, ainda existiam lágrimas nos seus olhos, para dizer que ainda existia amor mesmo após a morte. Um amor mesmo após uma vida longa, mesmo após a morte, ali ainda estava presente. A ideia de que o amor não resiste ao tempo é uma mentira. Na verdade, a única coisa que resiste ao tempo é o amor verdadeiro. São Paulo nos diz na carta aos Coríntios que forte como a morte é o amor. É a única coisa que vai subsistir. O que não resiste ao tempo é o amor falso. O amor que não é verdadeiro amor. Isso não resiste ao tempo. Então a propaganda contra a indissolubilidade do matrimônio, ela se baseia numa tese falsa. A ideia de que o amor não pode resistir ao tempo. Depois nós podemos dizer que se existe algo poderoso, eu falo isso porque os pais querem dar o melhor para os seus filhos. Pois bem, o melhor que você pode dar para seus filhos não é nem educação, não é nem uma boa casa, nem um bom telefone. É que eles cresçam dentro de um matrimônio que está fundamentado num amor estável, num amor que suporta as dificuldades. Alguém que cresce dentro de uma relação desta natureza, cresce com uma força extraordinária. Do modo que alguém que é privado dessa união indissolúvel vai padecer sempre com sofrimentos terríveis. Consegue sobreviver porque Deus é maior do que todas as vicissitudes, mas certamente será uma chaga. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos ainda para um outro ponto. Eu sei que a minha fala está um pouco longa, mas ela é necessária. Para terminar esse raciocínio, é interessante observar que essa doutrina sobre o matrimônio apresentada aqui em Mateus, ela aparece em Marcos e também em Lucas. Em Marcos 10 e em Lucas 16, 18. E, todavia, quando a gente compara esse ensinamento aqui em Mateus com Marcos e com Lucas, nós percebemos que há uma pequena diferença entre ambos. Todavia, não é um detalhe, mas algo central para o ponto que estamos abordando. É que em Mateus 19, Jesus apresenta a doutrina da indissolubilidade do matrimônio, mas ao mesmo tempo estabelece uma exceção, algo que não ocorre em Marcos 10, 11. Então aqui Jesus coloca uma exceção, e essa exceção não está lá em Marcos. Jesus diz assim: quem despedir a sua mulher, a não ser por fornicação, em algumas traduções, ou em união ilegítima, e casar com outra, comete adultério. Eu gostaria de apresentar este último aspecto, porque
por uma razão simples. Porque algumas igrejas entendem essa exceção apresentada por Cristo aqui em Mateus como sendo sinônimo de que há uma possibilidade para o divórcio. Qual é ela? Segundo alguns intérpretes, como os protestantes de um modo geral e as igrejas ortodoxas, é aquela do adultério. Então, no caso de adultério, é possível o divórcio. Deixa eu explicar para vocês. Não é essa a interpretação da Igreja Católica. Não é esse o entendimento da Igreja Católica. Não existe exceções para a indissolubilidade matrimonial. Então, como explicar essa citação, essa exceção, vamos dizer aqui, apresentada por Mateus? Como explicar essa exceção? Por Mateus 19. Muito bem, o termo utilizado aqui em Mateus é o termo grego porneia. Porneia. Se nós estivéssemos falando de adultério para aqui prever uma exceção e aí sim um divórcio, o termo não seria porneia, mas seria moikeia. Então, o fato de Mateus ter utilizado esse termo indica que o que está em questão aqui não é o adultério. O que pode levar, o que essa exceção está apresentando, na verdade, é uniões ilegítimas. O sentido desta palavra é união ilegítima. É aquilo que na Igreja Católica nós chamamos de nulidade matrimonial. A nulidade matrimonial não é, preste bem atenção, olha o termo que a igreja utiliza. A igreja não fala de anular casamento, porque a igreja não tem esse poder. O que Deus uniu, o homem não separa. A igreja vai declarar nulo o matrimônio. Ou seja, algo que nunca existiu, porque não poderia ter existido. Então a exceção aqui apresentada é exatamente, eu gostei da tradução litúrgica, é uniões ilegítimas, que é aquela ideia corroborada por Atos 15, de 23 a 29, evitar uniões ilegítimas, ou seja, aquelas uniões que não deveriam ter ocorrido. E aqui não é o caso de explicar, vocês podem estudar depois. O que está sendo explicado aqui é que a única possibilidade de separação é quando a união for ilegítima. É aquilo que nós chamamos de nulidade matrimonial. Irmãos, eu encerro essa meditação fazendo votos de que ela possa ajudá-los na compreensão tão excelente do matrimônio para as nossas vidas, especialmente nessa semana da família, em que as pastorais estão se unindo, refletindo sobre o valor e a importância da família no mundo moderno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.